arritmias, portanto, uma hiperventilação. Começamos a sentir que não vemos, portanto, parece que há ficamos com os olhos enublados, portanto, quer dizer, eu sei lá... Sensação de desmaio também? Sensação de desmaio, eu já cheguei a desmaiar algumas vezes. A sensação que vamos ficar ali, quer dizer, eu nem sei explicar porque nunca tive um ataque cardíaco, graças a Deus, mas a sensação deve ser essa, ou seja, que principalmente a questão da ventilação, parece que nos falta o ar, que estamos sufocados, que alguém nos está a sufocar, não é? E portanto, quer dizer, já não sabemos, quer dizer, depois começamos a perder a consciência. Ou seja, quer dizer, já é de tal maneira que começamos a perder a consciência, já não sabemos muito bem o que estamos, o que é que vamos fazer. Olha, e há aqui um outro aspecto que eu gostava que a Edith também nos explicasse, porque estas informações são importantes. Estes tais ataques de pânico aconteciam sempre nas mesmas circunstâncias ou ia variando? Era sempre, por exemplo, agora estou, enfim, no campo das hipóteses, era sempre, por exemplo, que ia pôr as filhas à escola? Ou era sempre, por exemplo, que se encontrava num determinado local? Ou ia variando? Variava. Não era sempre eu cheguei a ter ataques de pânico várias vezes por dia. Vários ataques de pânico por dia. É verdade. O que devia ser extenuante, calculo. Quer dizer, eu durante aqueles 15 anos, até ser detectada a doença, eu pude, não é assim, ter ataques de pânico e às vezes até podia ter 2 ou 3 por dia, como podia levar uma semana sem ter nenhum. Só que eu não sabia o que tinha. Mas isto teve consequências graves na sua vida, porque a Edith, por exemplo, por isso é que eu há pouco dizia, acabou por deixar a sua profissão, que era uma coisa que a senhora adorava. Mas quer dizer, é natural, como é que eu podia ser professora, entrar numa sala de aula, como chegou a acontecer, entrar numa sala de aula e ter que, portanto, chamar as minhas filhas, ou uma das minhas filhas, para irem comigo para o hospital, porque eu dentro da sala de aula, não é assim, e para mais a faixa etária dos meus alunos era a adolescência, portanto, não sei se a Fátima tem consciência que são adolescentes, não é? Tenho uma adolescente em casa. Eu sei, não é? Tenho. Portanto, não é? Eu tenho uma neta adolescente. Portanto, quer dizer, está a ver, não é? E imagino, desculpe interromper, só para juntar aqui uma informação, e imagino que isto fosse absolutamente incompreensível, não só para os garotos, mas também para os seus colegas, que às tantas olhavam para a senhora como se fosse de outro planeta. Não, porque eu depois já não queria ir, depois faltava. Claro. Portanto, metia atestados médicos, não é? Ia dali para o hospital, porque, obviamente, subia-me a tensa, subia-me a... E no hospital o que é que lhe faziam? Alguma coisa? Não. Não, davam-me ansiolíticos, portanto, é uma coisa, é o diazepam líquido, que é uma coisinha muito amarga. Fiz montes e montes de eletrocardiogramas. Não tinha nada? Não tinha nada. Mandava-me fazer, portanto, até raio-x, sei lá, quer dizer, uma série de... E não se chegava à conclusão nenhuma? Não se chegava à conclusão nenhuma. O certo é que a Edith foi limitando a sua vida. Sim. E, ao que sei, só dentro da sua casa é que a senhora se sentia em paz. Exatamente. É como se fosse um templo. Não, mas aqui... é que eu acho que o doente do transtorno de pânico tem mesmo isso. Tem uma zona de conforto. Nem todos têm a mesma zona de conforto, mas exatamente, tem uma zona de conforto. Tem uma zona de conforto. E, obviamente, a minha zona de conforto é a minha casa. Então foi daí que eu, obviamente, também por outras questões pessoais, porque eu também não tenho tido uma vida linear, nem uma vida plana, tenho tido uma vida um bocadinho, não é, montanha-russa. Mas eu acabei por levar a escola para casa, tornei-me explicadora. Portanto, eu não fiquei parada, eu tornei-me explicadora. Cheguei a ter 20 e tal explicandos, etc. Portanto, quer dizer, eu vivia aquilo 24 horas por dia. Mas estava tranquila, estava na sua zona de conforto. Mas eu estava ali na minha casa. Quer dizer, porque para quem não conhece o pânico, e muitas vezes confunde talvez com ataques de ansiedade ou outro tipo, pronto, mais ou menos semelhante, o ataque de pânico que depois às vezes se junta com a agrofobia, que eu também tenho, por exemplo, a coisa mais simples desta vida é nós sairmos de casa, nem que não seja para ir ao quintal ou ao jardim, caso tenhamos, não é? Eu às vezes tenho que pensar. Para mim, eu preciso de fazer uma ginástica de raciocínio para sair de casa. Ou seja, eu vou sair, vou ou não vou. E agora, sai ou não sai? Ponha a chave ou não ponha a chave? Entro no carro ou não entro no carro? Claro. Como é que vai ser? Quer dizer, tudo isto é o ataque de pânico. Agora, felizmente, dá 15 anos... Isto não é o ataque de pânico, isto é mais a agrofobia.
O ataque de pânico é realmente nós, desde o dia em que temos a partir daí temos medo de voltar a ter, não é? O certo é que a Edith, anos depois, conseguiu então que lhe fosse feito o diagnóstico certo, por um profissional, naturalmente. Após a morte da minha mãe. Após a morte da sua mãe. Passou a ser acompanhada, medicada corretamente. E eu pergunto, como é que é hoje a vida da Edith? Já é de alguma É uma tranquilidade? tristeza. Então. É uma tristeza. A minha vida é uma tristeza, portanto... Mas no que toca a esta situação, nesta está controlada? situação, não, porque quer dizer, eu podia ter uma vida muito mais... Quer dizer, se não fosse isto, não, com o tal medo de ter medo, como eu costumo dizer, não é assim, portanto eu podia ter uma vida como estas senhoras que aqui estão à minha frente, podia ter uma vida como a Fátima, claro que evidentemente nos limites, mas não tenho. Não tenho. Por as razões que disse há pouco. Não vai ao café? Eu não vou a um café, porque muitas vezes me dizem, porque é que não vens ao café? Mas sente-se mal quando vai, Edith? Eu não tenho medo de me acontecer qualquer coisa. E quando estou lá não me estou a sentir bem. Portanto, tenho sempre a sensação de que me vai acontecer alguma coisa. Mas, por exemplo, fazer uma coisa que, enfim, que quase todas nós fazemos, ir às compras ao supermercado... Bem, aí eu tenho que dar a volta. Portanto, tomo um comprimido, espero que o comprimido dê efeito... Eu também estou aqui sentada, não é? E calminha. Em frente de uma televisão, aqui com câmaras, etc, não é? Mas preparou-se então para vir para aqui? Mas preparei-me, claro. Tive de tomar o comprimido, etc. Porque o comprimido passam a ser muletas para nós, não é? A outra coisa é, por exemplo, ter um telemóvel que esteja em contacto direto com a minha filha. Não é? Somente esta, não é? É o anjo da guarda. Exatamente. Esta tem sido o anjo da guarda, não é? Não estou a dizer que a outra não me ajuda, mas a outra nunca aceitou a minha doença. Como o meu pai também nunca aceitou. A minha mãe começou a compreendê-la, mas infelizmente... Depois faleceu. Quer dizer, mais ou menos quando ela estava a compreendê-la, faleceu. E depois, claro, esta tem sido sempre, portanto... Então deixe-me ouvir a Catarina, que está ali. Olá, Catarina, muito boa tarde. Boa tarde. A Catarina, isto são palavras da mãe, conseguiu compreender esta doença, embora com certeza algumas vezes lhe causasse estranheza, calculo eu, alguns comportamentos, seja como for, foi procurando perceber a sua mãe. Sim. Como é que faz para ajudar? Porque eu já percebi que tem bastante facilidade em ajudar a mãe nos momentos de fragilidade. Faz parte da minha maneira de ser. Já por mim mesma ser assim. Mas como foi algo que eu acompanhei sempre, desde sempre, e como foi sempre a mana mais velha, a filha mais velha, a primogénita, portanto a responsabilidade, aquela... E então sempre senti-me muito responsável. A mãe não era mãe, era amiga, era... Foi, não sei quando é que começa, quando é que deixa de começar. Foi sempre, todos os dias, é o dia-a-dia. E mãe é mãe, e pronto, temos que estar lá. E estamos lá. Não há questão. Mas às vezes dá por si, eu não sei como é que é, Catarina, por isso coloco-lhe esta questão. Às vezes dá por si a forçar um bocadinho. Ou seja, pegando neste exemplo que a Edith agora disse, imagine que lhe apetece ir tomar um cafezinho. Às vezes força e diz, oh mãe, mas anda lá, é só um cafezinho, já fiz isso. São 5 minutos, regressa à tua casa. Já chegou a fazer isso? Fiz isso já há muitos anos. Forçar um bocadinho as coisas. Forçava. Mas depois deixei de fazer. Percebeu que não era o melhor? É complicado, é complicado. A relação de mãe e filha, e quando é mãe e filho, há sempre conflitos, para já, à partida, não é? Portanto, conflitos de gerações, e a gente acabamos sempre por discutir, e a minha ideia é assim, e eu faço força, e depois, como sou eu que estou sempre a acompanhar, acho-me no direito de dizer, tem que ser, não vês que é assim, e às vezes discutimos... Acaba por às vezes não ter o resultado que se pretende, não é, Catarina? Outras vezes, eu sentia-me sempre, bem, não há mais nada a fazer, se a mãe está a sentir-se mal, se é preciso fazer alguma coisa, eu comecei a procurar, a pesquisar. Eu sei que deu imensos livros à sua mãe, filmes, filmes, documentários, e falava com pessoas, e falava com médicos, e andava sempre atrás, e depois quando vim para Lisboa estudar e depois trabalhar, entrei em contacto com outras realidades, outras pessoas, e isso ajudou-me imenso a entender que há mais casos e que isto afinal não é só uma coisa. E então tentei seguir um pouco a regra de quem está a acompanhar. O exemplo das compras, já cheguei a fazer compras com a minha mãe via telemóvel.
Desde a saída do carro, a ela entrar dentro do continente. Não é? verdade. Deixe-me acrescentar aqui um comentário, Catarina, a propósito até do que estava a dizer, um comentário que nos chega através do Facebook, da Manuela Silva, que diz que a nossa vida deixa de ser vivida e passa a ser temida. Portanto, uma senhora que tem a mesma situação. Eu agora queria passar a palavra ao Dr. Américo Batista, psicólogo clínico. Doutor, eu pedia-lhe não só que fizesse... Enfim, pode fazer um comentário ao caso se entender, ou começar por nos esclarecer relativamente a esta doença, que já sabemos todos que existem milhares de pessoas a padecer do mesmo. Provavelmente, muito boa tarde, em primeiro lugar. Provavelmente 2 a 6 pessoas em 100 têm problemas deste tipo. Portanto, 2 a 6. Portanto, o número é extraordinário. Se pensarmos em termos de perturbação ansiosa, 1 em cada 4 pessoas tem uma perturbação deste tipo. Portanto, estamos a falar de coisas que são um problema de saúde pública. Eu preocupo-me fundamentalmente com a imagem ou com aquilo que se passa para casa. A primeira questão é, na verdade, a descrição que foi feita da doença, certíssima. Portanto, há ataques de pânico, é a sensação de morte iminente. Há agrofobia, que é a incapacidade de sair de um sítio onde eu me sinto tranquilo, tal, zona de segurança. Zona de conforto, sim. E há os sinais de segurança, que é a filha, o telemóvel, os comprimidos, aquilo que nos ajuda a sair de casa. Portanto, agora... Há um grande grupo, como disse, com este tipo de situações, mas há tratamento. Eu licenciei-me em 1977 ou 78 e já fiz uma tese sobre o tratamento disto. Quando eu fiz o meu doutoramento em 1994, a minha preocupação era dos pais não passarem para os filhos. Porque quando nós estudamos as pessoas ou as famílias, nós vemos que se calhar a mãe já era assim, a avó, a mãe também é e os filhos também. Portanto, há aqui uma grande transição. Portanto, é fundamental nós sabermos que há tratamento para isto. E hoje, para além do tratamento, nós temos capacidade de prevenir, quer dizer, de fazer com que este ciclo termine, ou do pai ou da mãe para os filhos. Portanto, a minha grande preocupação é que nós podemos viver com medos, mas não morremos com medos, isso garanto. Podemos é não ser bem tratados. Pode o Serviço Nacional de Saúde não lhe ter dado a capacidade de ter o tratamento adequado para a sua situação, faço-me entender. Porque, na verdade, os comprimidos tratam, mas não curam. Se tomar uma benzodiazepina, um comprimido, um tranquilizante que lhe dá a capacidade de ir às compras ou de sair, sente-se melhor, mas não ficou melhor. Pois não. Sempre que não sai de casa ou que sai com a ajuda de outra pessoa, sente-se melhor, mas não fica melhor. O grande problema, e agora desculpe de falar na situação, foi o facto de ter deixado de trabalhar. Os episódios de pânico podem acontecer a qualquer pessoa e provavelmente 60% a 70% das pessoas têm esse tipo de episódios. Se viu um filho numa situação muito difícil, todos nós entramos em pânico. Mas nem todos nós a seguir deixamos de fazer a nossa vida. E este é que é o grande problema. Para a situação se cronificar. A situação cronificou-se porque a partir de determinada altura o medo de ter medo foi tão forte que a fez reter em casa. E esta é que é a situação complicada. Se isso não tivesse acontecido, provavelmente isto não se tinha cronificado. Também penso já agora que isto não lhe aconteceu aos 30 anos. Pode aos 30 anos ter acontecido o grande episódio. Mas, se calhar já mas estava provavelmente antes, quem não tem isto entre os 18 e os 25, isto não acontece. A relação também que descreve, e desculpe falar na situação, mas já que a apresentou, a relação tão próxima com a mãe em determinadas situações já indicia, é o que nós chamamos os pródromos. Quando o filho já não consegue sair, ou o filho não consegue largar as saias da mãe, aí já há um sinal, não é? Já há uns sinais. Portanto, havia sinais, acontece um episódio que se não fosse esse era outro, porque já a vulnerabilidade existia. Exatamente. O complicado foi deixar de sair e agora eu penso que nunca teve tratamento adequado. Mas se este programa serve para alguma coisa é para dizer que há esperança para este tipo de situação. Doutor, ainda temos outro caso.